Olá, passando para o nosso Vale uma Pausa de hoje. E hoje eu quero falar com você sobre travessia. E para isso eu quero ler um texto maravilhoso que diz muito bem o que significa travessia na nossa vida. Diz assim: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia e, se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Olha que texto maravilhoso que reflete muito bem o que nós temos vivido neste tempo, em que a gente está tendo que abandonar os nossos hábitos, está tendo que modificar os nossos hábitos, ou seja, as nossas roupas velhas, elas não servem mais para caminhar neste tempo, elas não estão mais adequadas para esse tempo. A gente precisa de roupas novas, a gente precisa de um caminhar novo e a gente precisa encarar o nosso tempo de travessia. Por que eu falo encarar? Porque travessia requer da gente coragem. Travessia é um tempo de transformação na nossa vida. Ela vem carregada de uma tensão metafórica de vida e morte, de deixar morrer em nós aquilo que não devemos levar no caminho e deixar nascer, renascer, recomeçar em nós aquilo que nós precisamos continuar levando na nossa vida. Às vezes são coisas que a gente precisa ressuscitar em nós, que já foram adormecidas, que morreram com o tempo, e a gente precisa de ressuscitar isso em nós. Esse é um tempo de travessia da humanidade que nós temos experimentado. É um tempo da gente se munir de coragem para a gente não ficar à margem de nós mesmos, para a gente não ficar igual, mas para a gente ser transformado e melhorado a cada dia. Tem um texto bíblico que espelha bem isso que a gente está tratando aqui hoje, que está em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 15, que diz assim, no momento mesmo de, vamos dizer, de ápice, de clímax da história de Israel, no momento que eles estão saindo da terra do Egito, de 430 anos de escravidão, eles estão indo rumo à terra prometida, com a permissão de Faraó naquele momento, depois de tantas coisas que aconteceram lá, ele libera esse povo para sair, mas de repente ele vai atrás com o seu exército poderoso e este povo está onde? Encurralado. Eles estão em frente ao Mar Vermelho. Eles precisam fazer a travessia, eles precisam atravessar. E nesse momento, Moisés, que é o líder aí deste povo, ele para e olha para Deus e diz: Deus, o que eu vou fazer? Olha só o que Deus diz para ele. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que marchem. O momento da travessia não é um momento de questionar, é um momento de acreditar. Não é um momento de pensar, eu sou fraco, não tenho força, não consigo, não posso. Não é este momento. É o momento de você acreditar que você foi até aquele momento ali na caminhada, que você chegou até aquele ponto na caminhada, você dá conta de fazer a travessia. Você consegue fazer a travessia. É um momento de você se munir de coragem, de você se munir realmente de força, porque travessia não combina com vitimismo, a travessia não combina com autopiedade, a travessia ela combina com coragem, para a gente não ficar à margem de nós mesmos, para a gente não ficar perdido no processo de transformação, para a gente não ficar perdido no nosso processo de crescimento, sabe? Jesus, ele foi um grande exemplo para a gente. Quando a gente está falando tão de caminho e de travessia, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele fala isso, ele está dizendo eu sou o caminho, ele está dizendo eu sou a forma de caminhar. Eu sou uma forma de você caminhar, de você chegar até o seu crescimento, até o conhecimento de Deus, até o conhecimento daquilo que é eterno, do nosso crescimento espiritual. E Jesus, como exemplo do que ele viveu, ele nos deu vários momentos na vida dele de travessia. E o momento mais importante de travessia de Cristo foi o momento em que ele deixa o túmulo e ele ressuscita. Nós precisamos de deixar também os nossos túmulos metafóricos, nós precisamos de deixar os nossos túmulos emocionais, sabe? Deixar aquilo que nos incapacita para trás e renascer, e reviver e ressuscitar para a vida que Deus tem reservado para a gente. Esse é o momento nosso de travessia sempre, nós temos isso na caminhada sempre, mas esse momento agora de pandemia, esse momento de tantas mudanças, tem nos chamado a essa travessia com uma coragem
coragem, a gente precisa de força, a gente precisa de entender que aquilo que nós precisamos, a reserva de força que nós precisamos, Deus já colocou em nós. Então, assim como Jesus, ele saiu da morte para a vida, assim como aquele povo venceu a travessia, assim como o texto que nós lemos diz que a gente tem que fazer a travessia para a gente não ficar à margem de nós mesmos, né? Dizendo, se eu tivesse tentado, se eu tivesse insistido, se eu tivesse encarado essa situação como eu deveria. A gente vai atravessar, a gente vai romper, nós vamos seguir fazendo com que a nossa travessia seja leve, fazendo com que a nossa travessia seja munida de coragem. É isso que nós precisamos. Façamos com Cristo, façamos com Deus a nossa travessia, deixando para trás aquilo que não precisa mais viver em nós. Que Deus te abençoe sempre e que você tenha coragem sempre para todas as travessias da sua vida.